Olá, seja bem-vindo à Semana de Aulas Navega Aí. Eu sou André Câmara, eu sou pastor, eu sou diretor da Rede Boas Novas e hoje eu quero conversar com você que está me assistindo nessa aula maravilhosa. Eu quero já parabenizar a Ritpel por fazer essa semana, essas aulas que vai ajudar muitos pastores e todo mundo que trabalha com comunicação cristã. Hoje eu quero falar com vocês sobre como a igreja pode falar de Deus usando a internet. Talvez você não me conheça tanto, tenho 35 anos, sou pastor da Assembleia de Deus, atualmente em São José dos Campos, mas eu sou natural do Amazonas. Meu pai pastoreava a Assembleia de Deus no Amazonas e naquela época ele fundou a Rede Boas Novas de televisão, que é a maior rede de televisão cristã do Brasil. Eu cresci nesse ambiente, desde os 12, 13, 14 anos, dentro de uma rede de televisão. Isso me deu o privilégio de crescer em um ambiente criativo, um ambiente de comunicação do Evangelho, numa comunicação de massa que é a televisão. Então a gente tinha programa às 7 da manhã, 8 da manhã ao vivo, dormia dentro de estúdio. Eu já fiz tudo dentro da televisão. Eu já fui cabo-man, já fui câmera, já fui diretor de corte, já fui editor, apresentador, diretor comercial, tudo que você pode imaginar. Dirijo agora como diretor à frente, da rede completa, mas também nunca saí de frente das câmeras, porque sempre gostei de comunicar também na frente das câmeras, e isso me deu um lastro de conhecimento muito bom, porque nesse trajeto a gente aprende a fazer muita coisa boa, mas a gente erra muito e aprende com os erros. Por isso eu acho que hoje Deus me deu esse privilégio de poder participar de toda essa caminhada, de todo esse percurso, e hoje estar aqui com você, conversando um pouco sobre as práticas no mundo digital, como é que a gente usa a internet, as redes sociais e o mundo digital para propagar o Evangelho de Cristo. É muito interessante essa questão da transição, do rádio para a televisão e depois da televisão para a internet. Eu lembro no tempo que o meu pai iniciou a Rede Boas Novas, isso há 25 anos atrás, onde ele teve que responder dentro do Conselho de Pastores da Assembleia de Deus, responder por processos de disciplina, porque muitos encaravam a televisão como pecado. Eu acho que esse olhar doutrinário da televisão na época trouxe muito atraso para a igreja, para o povo de Deus inserir, participar, se envolver com comunicação e, de fato, está à frente. Por muito tempo nós fomos meros consumidores da televisão, depois que entenderam que não era necessariamente pecado, só que sempre teve uma resistência muito grande. Essa resistência fez com que a igreja se atrasasse ao entrar no meio de comunicação. É por isso que hoje eu acho que ainda existe muita diferença, uma disparidade muito grande entre as redes não cristãs e as cristãs, porque a gente demorou muito para entender que a comunicação de massa da televisão seria a melhor maneira de transmitir o Evangelho de Jesus. Já com a internet é diferente, porque esse tabu já tinha caído, já tinha quebrado, e a internet, de fato, é muito democrática. Então, a internet, ela veio num momento onde já não tinha tanta resistência e barreira das igrejas, entender que ela era uma boa maneira de comunicar o Evangelho. Tanto que hoje muitas igrejas, pastores, usam a internet e têm uma audiência extraordinária, porque não saiu atrás. Foi impactado e começou a usar a internet da mesma maneira, da mesma forma. Porém, eu acho que hoje nós cometemos um grande erro, que é um erro que eu percebi muito na transição da rádio e da televisão. Claro que eu não era nascido nesse tempo ainda, mas como eu trabalhei com televisão há muito tempo, eu estudei televisão. E na televisão é interessante, se você for notar, os primeiros comerciais, as primeiras propagandas que foram feitas para a televisão, foi logo que a televisão foi inventada. Então as pessoas não sabiam o que era a televisão, como funcionava, qual era o impacto que ela tinha. E a única coisa, a coisa mais próxima que elas tinham da televisão era a rádio. Então as primeiras propagandas de televisão eram propagandas de rádio feitas para a tela, ou seja, por exemplo, tinha propaganda da Esso, que fazia muita coisa na rádio. O que eles faziam? Colocavam a logo, a marca da empresa na tela e pegavam o mesmo jingle, o áudio que era da propaganda da rádio, colocavam na televisão. Só que isso não passa carisma, não tem proximidade, não tem sensibilidade, não passa emoção, não dá conexão com a marca, porque é uma marca parada em um áudio que era feita para rádio. Só que televisão, ele é um meio de comunicação totalmente diferente do rádio.
Entende? Então, a comunicação que você faz, a adequação, o jeito de falar, os barulhinhos, né, os efeitos de rádio, isso não cola na televisão, não tem tanto efeito na televisão. A comunicação da televisão é totalmente diferente. De igual modo, e aí eu acho que nós temos que ter um aprendizado disso com a igreja, quando a internet chegou, embora a igreja tivesse entrado, né, na internet junto com todo mundo, a gente não entendeu com a rapidez necessária que a internet, ela é um meio de comunicação totalmente diferente da televisão. Mas totalmente. Primeiro a gente tem que entender que logo que lançou, a conexão era devagar, então o vídeo era muito pesado, as pessoas não tinham acesso a isso. E quando tiveram acesso, por exemplo, hoje, quando a gente fala de internet digital e consumo de vídeo, a gente está falando basicamente do celular. Só que olha o tamanho da tela do celular. Você assistir um vídeo muito longo numa tela dessa, cansa, não é bom, não tem uma boa experiência. Então a gente tem que entender primeiro os formatos que a internet, o celular, o mundo digital tem. Se a gente quer pegar uma pregação de 1 hora e colocar na internet para todo mundo assistir, a gente está completamente errado. A gente não está sabendo usar o formato da internet diferente. Comporta? Comporta. Só que vai ser como se fizesse uma propaganda da essa que eu te falei. Pegar um jingle de áudio, botar a marca e colocar ali. Né? A internet, ela tem a sua maneira de ser consumida, ela tem as suas limitações pela banda, enfim, né? As pessoas estão vendo em celular, estão vendo na tela pequena, elas, ao mesmo tempo que estão assistindo, estão conversando, estão lendo e-mail, tem muitas coisas, é diferente um pouco da televisão, embora hoje na televisão todo mundo tenha a segunda tela. Então, um aprendizado que eu acho que eu tive e eu quero passar para vocês é: a comunicação que você está acostumado a fazer na televisão, ela não vai funcionar da maneira como você espera se você colocar ela da mesma forma na televisão como na internet. Por quê? Porque a internet, o computador, o celular é um meio completamente diferente da televisão. Eu tenho 35 anos, embora eu seja jovem, né? Eu sou casado com a Nayane, minha esposa é linda, muito carismática, tenho 3 filhos. Eu lembro que eu passei a transição do offline, vamos dizer assim, para o digital. E eu acompanhei isso durante o período de televisão. Eu apresentava um programa jovem, um programa até muito disruptivo para a sua época na televisão, numa televisão cristã. E eu lembro que semanalmente a gente recebia cartas e cartas de gente participando, de gente mandando um alô, um recado. E eu tinha uma coisa que eu aprendi que eu achei interessante: quando você estimula qualquer tipo de interação, participação, isso vai dar certo. Por exemplo, tinha um quadro no meio do programa que eu lia cartas que as pessoas enviavam. Então, porque eu lia cartas, as pessoas mandavam cartas para serem lidas. Simples, é um estímulo. É como se você estivesse fazendo um vídeo no YouTube, ou um pastor fosse pregar, ou estivesse fazendo um vídeo online, e citasse o nome das pessoas que estavam comentando, mandaram mensagem por e-mail. Quanto mais você estimula a interação, mais essa interação vai acontecer. Quando alguém, por exemplo, que a gente chama de call to action, né? Você está vendo esse vídeo, eu falo, deixa comentar. E eu quero mesmo que você comente. Você está participando, tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para mim? Deixa os comentários aqui que eu quero responder eles, eu quero participar junto com você. E não apenas eu vou responder, mas se eu cito isso no vídeo, ou se eu leio alguma pergunta, algum comentário de alguém, isso estimula as pessoas. Então eu fazia isso offline, já funcionava offline. As pessoas mandavam cartas. E nesse período chegou a internet, chegou o e-mail, chegou a mensagem digital. Então eu lembro muito bem que as cartas que vinham começaram a diminuir e os e-mails começavam a entrar. Eu lembro que semanalmente a gente recebia mais de 1000 e-mails. 1000 e-mails. E a gente lia, a gente imprimia muito e-mail, muita mensagem que tinha no blog, no site também, que o pessoal colocava, de perguntas. E eu lembro da transição até o momento que não chegou nenhuma carta, tudo se tornou e-mail. E de igual modo, porque o comportamento, gente é gente. Assim como eu estimulava o pessoal a mandar carta, eles mandavam e eu liam, e quanto mais eu lia a carta, mais o pessoal mandava. Eu lembro que quando eu estimulava o pessoal a mandar e-mails, eles também, eu recebia e tinha um estímulo muito grande de e-mails. Então tá aí uma coisa que é muito interessante, seja você fazendo um culto, seja você fazendo uma gravação na casa, quer usar, estimule a participação e a interação. E se as pessoas interagirem com qualquer postagem, seja no Facebook, Instagram, no YouTube, se elas mandarem uma mensagem para você, responda. Esse é o básico. Imagine você postar um vídeo no Instagram.
e aí 10 pessoas falam, glória a Deus, aleluia. Você não vai falar nada, não? Imagine se você estiver na rua e alguém falar assim, tudo bem, bom dia, ou a paz do Senhor. Você passa direto para a pessoa, ou você para com a pessoa, aperta a mão dela e fala a paz do Senhor? Você vai parar, porque ela te estimulou, ela falou algo para você. E quando você responde a paz do Senhor, tudo bem, tudo bom, ela puxa uma outra conversa. É isso. A interação, rede social, gente, rede social é social. Então, precisa ter resposta. Quando você publicar qualquer coisa, colocar em qualquer rede social, no seu site, se alguém interagir escrevendo alguma coisa, responda. Você vai ver que o aumento do número já vai ser natural. Porque se tem 5 pessoas falando algo, você responde os 5. Daqui a pouco tem 10 comentários. E se você fizer um comentário respondendo elas, instigando que elas falem outras coisas, por exemplo, alguém bota um vídeo, pastor, obrigado, eu fui muito abençoado. Aí você responde, amém, que bom. Eu quero orar por você. Você tem algum pedido para que eu possa orar? Eu sei que você foi abençoado. Tem alguma coisa que eu possa lembrar para você em oração? E aí você já deu a segunda linha de resposta. Eles vão vir responder a terceira. Daqui a pouco, o que tinha 5 tem 15. O que tem 15 vai virar 30. E isso vai virar. Você tem que conversar. A internet não é televisão, não é rádio. O que é rádio? Eu falo, as pessoas escutam. O que é televisão? Eu falo, as pessoas escutam. O que é internet? É diferente. Internet você fala, só que as pessoas têm toda a liberdade, ferramenta e acessibilidade para te responder. Quando elas respondem, elas querem ser ouvidas e respondidas também. Então, inicie conversas através das interações das redes sociais e da internet. Eu creio piamente que a internet é, hoje, a principal ferramenta de tete a tete, de evangelismo, de descoberta, de mensagem, de músicas que qualquer pessoa pode ter. Eu tenho para mim que o maior desafio da igreja hoje, de qualquer ministério, de qualquer pastor, é ele, além do culto semanal da igreja para a internet. Por exemplo, nossos crentes geralmente estão na nossa igreja, eles escutam 1 hora de mensagem. Às vezes o culto tem 1 hora, 1h30, 2 horas, geralmente é um culto de uma igreja. E a pessoa vem uma vez por semana, que é geralmente no domingo à noite. Então nós temos a atenção da nossa membresia, da nossa igreja, uma vez por semana, durante 1 hora, porque eu prego 1 hora geralmente, 1 hora, ou seja, eu tenho 4 horas por mês, porque são 4 semanas. Um mês tem 744 horas, ou seja, você tem 4 horas da atenção da pessoa por mês. O que você vai fazer com as outras 740 horas? Essa é a minha pergunta. Hoje em dia, não cabe mais a gente ter a atenção da pessoa só 4 horas. Você, pastor, você que trabalha com igreja, você tem que extrapolar as horas que a pessoa está só sentada no banco, que aquilo já é demais. Hoje, eu acho que o commodity mais caro, mais valioso do mundo é a atenção das pessoas. Hoje as empresas investem milhões e bilhões para ter atenção, gente parada para olhar a mensagem delas. E olha que regalia, que honra, que oportunidade a igreja tem de uma vez por semana ter alguém sentado no banco, sem nenhuma distração, porque o ambiente de igreja não tem distração, é voltado para a gente sentar e ouvir a pregação do pastor. Nós temos a atenção dessa pessoa ininterrupta durante 1 a 2 horas, toda semana. Mas o que a gente faz quando ela sai dali? O que ela faz com as outras 740 horas? Esse é o grande desafio do digital para a igreja hoje. Por exemplo, nós estamos fazendo aqui em São José dos Campos uma série de mensagens no mês de novembro, chamada Oração Funciona, sobre oração. O que a gente fez? Todas as mensagens que eu prego no domingo e na terça, eu vou pregar na temática da oração. Só que eu criei uma landing page, um hot site, www.assembleiadedeus.online/oracal, de oração, ok? A pessoa entra lá, tem um e-book. Só que para ela pegar o e-book, ela tem que botar o e-mail, ela tem que botar o telefone, o WhatsApp dela e o nome. E aí ela baixa um PDF. Mas aí eu fiz para ela também um playlist no Spotify, playlist no YouTube. Fiz uma plano de leitura daquela Bíblia YouVersion. A gente fez sticker para WhatsApp, sticker para Instagram, fez filtro. A gente fez grupo de oração online. A gente está fazendo lives. A gente fez panfleto para a pessoa escrever. A gente fez na igreja, ambientou a igreja com oração, fez um mural de oração. Entende? Não é só uma pregação. Eu tenho que permear
essa pessoa com o que está acontecendo na minha igreja 24 horas. E aí, como eu peguei o WhatsApp dela, peguei o e-mail, diariamente eu mando vídeo, eu mando texto, eu mando áudio, eu mando alguma coisa que tenha a ver com a mensagem. Eu faço devocionais. Então, hoje, nós não temos apenas que pregar, nós temos que fazer com que a igreja se torne um ambiente de imersão, de uma experiência total. Ela ouve a pregação no outro dia de manhã, ela ouve uma playlist de músicas de oração. E aí você tem um podcast com a mensagem, com o devocional diário, e ela é impactada em várias situações, principalmente digitais, que ela está na casa, está no trabalho, ela continua. E além disso, se a pessoa faltou o culto, eu pego, está online meu culto. Então eu acho que a internet ela é uma extensão da igreja. Ela pega a igreja que impacta uma pessoa 4 horas por mês e ela vai tornar a internet, a tecnologia, o digital, vai tornar a igreja acessível pelas outras 740 horas que ela não está dentro da igreja. Qualquer hora ela pode entrar no YouTube, no site, no podcast, pegar o celular e ler no grupo de WhatsApp que ela recebe lá no canal de transmissão. Então, o desafio da igreja hoje é alcançar o mundo, mas principalmente, inicialmente, os seus membros, que aí pergunta, por onde é que eu começo? Se você não consegue impactar nem os seus membros, você vai querer alcançar o mundo, comece impactando os seus membros, porque você já tem a atenção deles 1 hora toda semana. Use essa 1 hora para engajá-los em tudo que você faz digitalmente. E depois eles serão propagadores, se você tiver qualidade, conteúdo e eficácia, eles serão propagadores de tudo aquilo que você iniciar digitalmente. A gente também tem que desmistificar essa questão de igreja. Eu acho que a igreja não tem que ser online, ela tem que ser também online. O que é uma igreja online, pastor? Porque muita gente fala assim, vai distanciar o pessoal da igreja. Ao contrário, a igreja ela entra no digital, no online, para alcançar quem não está na igreja, ok? Quem está dentro do ambiente da igreja vai ver o culto, não vai estar na internet agora. Se a pessoa está fora da igreja, ela vai procurar consumir mais sobre o que a igreja está fazendo. Então, no meu ver, o que uma igreja online pode ser melhor, o que ela diferencia? Eu acho que uma igreja online ela pode ser igual, pode ser pior e pode ser melhor do que uma igreja física. A gente tem que passar do pressuposto que a gente está lidando com pessoas. Ok? Temos que entender o consumo que as pessoas têm no digital, mas, por exemplo, o conceito de uma igreja online é ter tudo que uma igreja digital tem, só que online, só que digital. Por exemplo, o que as pessoas, eu fiz até uma lista que eu coloquei aqui, o que uma pessoa procura numa igreja? Uma igreja no dia a dia, ela procura comunidade, comunhão, né? Pessoas, ela procura pregação, ou seja, ensinamento, estudo da Bíblia, oração, aconselhamento, louvor e adoração, células, cura, aconselhamento, discipulado, serviço, voluntariado, trabalhar, né? Oportunidade de aceitar Jesus. A minha pergunta é, qual dessas experiências que a pessoa tem na igreja que não consegue ser replicada no ambiente digital? Todas conseguem. Todas. Então, e para mim, isso é o que muda o entendimento e a cabeça de pastores, você só vai ter eficácia, você só vai ter efeito em um ministério digital, em uma igreja digital online, em tudo que você for fazer digitalmente, se você aceitar que os relacionamentos digitais, eles são relacionamentos verdadeiros. Eles são, eu botei aqui, são relacionamentos legítimos. Eu sou de uma geração, tenho 35 anos, sou casado, tenho 3 filhos. Eu conheci a minha mulher online, no Orkut, comecei a namorar com ela no MSN. Eu lembro em situações que no namoro, no MSN, sem a conhecê-la ainda, pessoalmente, ela mandava um negócio que vinha uns beijos assim na tela. E quando ela mandava, eu lembro das primeiras vezes que ela mandou aqueles beijos, eu sentia um frio. Então, sabe, para mim, para iniciar, se a gente quer ter um impacto de verdade na internet, nós temos que entender que os relacionamentos digitais, eles são legítimos. São diferentes do físico, né? São, mas são legítimos. Então, pessoas se relacionam, pessoas namoram, pessoas podem ter encontro com o Senhor, pode ter libertação pela internet, entendeu? Pessoas podem chorar, podem aceitar Jesus pela internet. O Espírito Santo não se prende em 4 paredes, não é apenas fisicamente. Então, se a gente entender esse impacto, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa a partir desse conceito inicial. Os relacionamentos digitais são legítimos. A partir disso, eu consigo fazer com que as pessoas tenham experiências. Eu consigo remontar as experiências físicas de uma igreja, comunidade. Eu consigo fazer uma célula em Hangout.
eu consigo evangelizar pela internet. Na verdade, a internet é mais interessante porque você está disponível 24 horas. Então, se as suas pregações, os seus aconselhamentos, tudo está online, uma pessoa consegue acessar aquilo quando ela precisar, onde ela precisar, sem precisar, por exemplo, de acordar de madrugada. Eu imagino o número de pessoas que tentam suicídio e buscam lá como se suicidar. Eu vi uma igreja que fez isso. Eles pagaram caro no Google para eles serem o primeiro resultado, quando uma pessoa clica assim, como cometer suicídio? O primeiro resultado era de uma igreja, e eles davam uma chamada assim, aprenda as melhores maneiras de como tirar a sua vida. E aí era o mais clicado, né? Porque a chamada era forte. Quando clicava, ele começava num texto que ia devagarzinho levando a pessoa a repensar e tudo. Na verdade, era uma igreja que jogou uma isca para as pessoas clicarem e falar para ela, olha, não tira a sua vida não. Você é muito importante. Aí depois pegava e-mail, tinha mensagem, tinha áudio, tinha vídeo. Então eu entendo que a internet é uma grande ferramenta. Ela tem uma ferramenta chamada Google Trends que você consegue ver o que as pessoas estão pesquisando, ou seja, qual é o tipo de assunto que as pessoas procuram. Eu já fiz 2 vezes uma mensagem baseada nisso. Falei, o que eu prego? Não é porque às vezes a gente está assim, o que eu falo para a minha igreja? Embora eu tenha o convívio da igreja, mas eu falei assim, deixa eu ver o que as pessoas estão procurando na internet. Porque o que elas estão procurando na internet, né, é o que provavelmente o Brasil inteiro está procurando, enfim, a igreja deve estar procurando grande parte. E eu fiz mensagem baseado nisso. Outra coisa, a gente consegue com tecnologia, e o YouVersion tem isso, ela mostra qual é o versículo mais lido da Bíblia naquele ano específico. Então, todo ano, quando eu chego nesse mês de dezembro, agora fim de ano, eu pego o versículo e a base da minha mensagem é em cima desse versículo. Eu prego no versículo mais lido no ano no Brasil, que eles têm a tecnologia, e a YouVersion é a Bíblia mais lida do Brasil, ok? Eles conseguem saber qual é o versículo. Eu vou lá, pego aquilo e dou na temática. Não tem como errar, porque provavelmente é o versículo mais lido entre os membros da minha igreja. Então, eu acho que a tecnologia é muito boa para nos dar ferramenta, mas também para nos fazer chegar na pessoa com facilidade a qualquer momento e a qualquer hora, a partir do momento que a gente entende que esse relacionamento é legítimo. Eu acho que a rede social é a melhor maneira, é o melhor caminho para se falar de Deus hoje. Só que as pessoas têm que entender o formato da rede social. Então a igreja pensa o seguinte, a melhor maneira, a igreja abre uma página da igreja, pega um vídeo de 1 hora e publica no Facebook e fala, poxa, ninguém assistiu, ninguém deu like, não dá certo isso. Claro que não vai dar certo, porque é uma rede social, tu tem que conversar. Rede social é para criar relacionamento. Então rede social não é para você pegar um vídeo de 1 hora e colocar da pregação. É o contrário, é para um pastor da igreja pegar o telefone e gravar um vídeo de 1 minuto dele na sala dele, falando, gente, tudo bem? Estou aqui na minha sala, sabe o que eu estava pensando nas dificuldades da nossa vida? E às vezes a gente não entende a dificuldade que a gente passa. Por exemplo, eu falo muito isso, eu tenho um problema, eu tenho uma filha, né? Ela tem 6 anos de idade, ela não fala ainda. Isso é uma das dificuldades que eu lido dentro da minha casa, assim, né? Com mais veemência. Quando eu abro isso numa conversa feita, num vídeo gravado no celular, é muito mais íntimo, dá muito mais engajamento. E quando é o pastor falando algo de dentro da sua casa, falando de algo que da sua intimidade, vai dar muito mais engajamento nas pessoas. Então você tem que entender como é que funciona a rede social e aquela rede social específica. Por exemplo, você quer falar com pessoas jovens? Instagram. Quer falar com pessoas mais idosas? Facebook. Ponto. É onde eles estão. E dentro do Instagram tem o Instagram Stories. O Instagram Stories é uma ferramenta feita para você lidar com a intimidade. Então não faça nada muito institucional para o Instagram Stories. Então, primeiro, tenta aprender. E existe esse curso da Hitbel. Se você está vendo aqui, ela vai te ensinar as técnicas. Eu não estou aqui para falar da tecnicalidade de cada coisa, mas as técnicas. Cada rede social fala para um público, cada rede social tem um formato de vídeo, um tempo de vídeo, um tempo de conteúdo, o que funciona, o que não funciona. Por exemplo, eu uso muito vídeo, passei a usar muito vídeo. E até por dica da Elise e do pessoal da Hitbel, eu tenho feito muito videolog. Se você entrar, eu fiz uma série no meu Instagram, que é @AndréCâmara2, eu fiz uma série de devocional. Só que eu não fiz aquele devocional, alguém lendo um versículo e falando. Eu criei um formato onde, primeiro, eu mostrava um pouco da minha intimidade, alguma coisa filmada, né, do meu celular, com a minha família, em algum momento.
e depois imagens bonitas, e depois eu chegava e arrematava com um conteúdo. Mas eu entendi o formato, né? E isso deu uma alavancada. Tem vídeos meus de institucional que teve 70, 80, 90 comentários. E eu também passei a fazer o seguinte: eu vi que o Instagram e o Facebook não é uma plataforma para vídeos longos, mas é a melhor plataforma para você jogar uma isca, ok? Então eu jogava uma isca. O que eu fiz? Eu criei peguei uma mensagem minha de 40 minutos, por exemplo, e eu peguei as melhores partes. E essas partes tinham 1 minuto, 1 minuto e meio, 40 segundos, e eu botei um título que chamava atenção e botei legenda, né? E pegava algo de alguma aplicação, né? Que tinha uma frase de efeito, que para mim é a melhor parte que tem. Então eu peguei a melhor parte da mensagem, onde eu dava a sacada, onde eu entregava o ouro, onde eu dava aquela frase que ilustrava a mensagem inteira, separei só aquele momento, aquele 1 minutinho, coloquei um título, coloquei legenda durante a fala e joguei. Teve um que deu mais de 400 mil visualizações, onde eu falava muito de relacionamento, né? Que eu falava de oração, que eu perguntava assim: a sua oração combina com quem você anda? Você quer namorar com gente bonita, com gente da igreja, mas você só fica indo na festa? Ué, como é que é isso? Você ora por uma coisa, mas né, as suas atitudes correspondem com outra coisa? Se você quer alguém da igreja, alguém que ama Deus, para de ir para lugares. A sua oração é compatível e combina com os locais, com as pessoas que rodeiam você e os locais que você frequenta. Bombou na internet, né? E eu usei esse formato. Então, como é que eu vejo? Mas como é que eu sei qual formato eu devo usar? Simples. Quando você vai à noite para casa, você vai dormir, porque geralmente a gente faz isso, né? Antes de dormir a gente deita, a gente abre o Instagram, abre o Facebook, abre o WhatsApp e a gente vê dá um scroll e navega um pouco. Qual é o vídeo que te faz parar à noite, deitado na cama antes de dormir, que você para ouvir, que você dá a sua atenção e o seu tempo? Se você para assistir aquilo, provavelmente muitas outras pessoas param. E provavelmente é o tipo de formato que você tem que fazer. Então, para mim, como é que eu penso assim? Qual é o formato que eu devo fazer de vídeo, de texto, de publicação? É o formato que me chama a atenção. Aquilo que eu gosto de ver na internet é o que eu replico na internet. Porque eu quero fazer algo autêntico. A minha esposa, quem conhece ela para mim é um fenômeno na internet. A Nayane é uma pessoa totalmente autêntica. Totalmente. Você não vai ver ninguém igual a Nayane. Pregadora do reteté, fala em línguas estranhas, rodopia, do Pentecostes, e é linda e maravilhosa e parece que é uma supermodel pregando. Ela une duas coisas que parecem que não eram compatíveis assim antes. Mas se você vê ela, a Nayane normalmente é uma pessoa autêntica. No dia a dia, na rede social, ela é super autêntica. Então, tudo que ela faz tem que ter um tempero de autenticidade. Ela não pode produzir um vídeo, algum material que não seja algo que ela é, senão ela vai estar mentindo para ela mesma, entendeu? Quando você publica coisas que são aparentes, são relativas ao que você é, às suas características, ao seu humor, você vai alcançar um tipo de gente, de público que gosta de você dessa maneira, sem você ter que inventar nada. Porque tem muita gente que é triste, é chata, mas quando vai fazer um vídeo, e aí gente, tudo bem? Não sei o quê. Para com isso. Se você não é isso, não faz isso. Porque você vai acabar atraindo um público que não é seu. É um público que gosta dessa máscara que você faz na internet. Então, seja autêntico. Que você vai encontrar o seu público da maneira que você é, da maneira que você fala. Né? Isso, para mim, é uma dica que dá muito, muito, muito certo. E comece a produzir conteúdos que você gosta de assistir na internet. Para mim, talvez hoje o maior desafio das igrejas no meio digital, que também é para mim, que sou pastor, sou pai de família, tenho filhos, mas eu acho que é o que é natural para a igreja. Por exemplo, para mim, uma das principais características para um culto dar certo é a sua frequência, né? Então, se você sabe que todo domingo, naquele mesmo horário, naquele mesmo local, você vai ter um culto. E você vai para lá. Imagine se você está numa igreja e um dia você vai e está fechada a igreja. Aí na outra semana está aberta. Aí você vai de novo, na outra semana está fechada de novo. Aí você retorna na outra semana está fechada de novo. Você para de ir porque você não sabe quando vai ter igreja, quando não vai ter. A internet é a mesma coisa. A gente tem que
levar a sério isso. É um sacerdócio, é um compromisso. Então, se você abre um canal de YouTube, tem culto, se você for postar conteúdo, por exemplo, toda terça tem que ter conteúdo. Ah, mas se não estiver pronto domingo, meia-noite, vire produzindo conteúdo para publicar terça-feira. Entende? Por mais que seja maravilhoso, se você postar uma vez na vida, outra na morte, não vai ter resultado. Para mim, o número 1 para qualquer coisa dar certo, não é só digital não, na vida, como um pastor em igreja, frequência. Se comprometa com a consistência e com a frequência. Você vai publicar toda segunda-feira um post, toda segunda-feira tem que ter conteúdo. Toda terça vai ter uma pregação, toda terça tem que ter um conteúdo. Senão, o teu público vai ficar disperso. É que nem um culto. Você não consegue fazer um culto dar certo se ele acontece vez ou outra, se as pessoas não sabem quando vai ter. Se comprometa a dizer, todo dia, nesse horário, nesse dia, pode vir que vai ter conteúdo novo. Então, para mim, o maior desafio, frequência. Segundo, conteúdo com qualidade, relevante. Faça conteúdo bom. Você pode ser frequente, mas se for ruim, vai ser coisa ruim com frequência. Né? E o que eu digo ruim? Primeiro, entenda os formatos. Entenda como funciona a plataforma. Isso são técnicas. Isso não é, ai meu Deus, qualquer pessoa pode ver. Pega a apostila, pega o e-book da gente, porque vai te falar um pouco. Tamanho de foto, enquadramento da foto, cores, para os vídeos, para Facebook, para Instagram, o tamanho, a duração. São técnicas. E aí você vai incluir o seu conteúdo lá, porque tem uma coisa que me dói às vezes. Nós, cristãos, nós temos o melhor conteúdo do mundo. É o conteúdo do Evangelho, gente. Se você parar para pensar, nós trabalhamos com a mesma matéria-prima, vamos dizer assim, né, inicialmente, de um jornalismo. O jornalismo trabalha com o quê? Com informação, com mensagem. O que a gente faz? Se não é pregar uma informação e uma mensagem. A grande comissão é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Anuncia, comunica a mensagem do Evangelho. A matéria-prima nossa, claro que a nossa não é uma mensagem morta, né? Não é letra, o Espírito vem junto. Mas a gente é chamado para anunciar uma mensagem. E a nossa mensagem, ela transforma, ela muda a vida, ela arranca pessoas do cativeiro, ela ressuscita morto, ela dá saúde para quem está doente, ela transforma. É a mensagem mais forte que existe. E a gente não tem sucesso, olha que maluquice. Como é que a gente não tem sucesso pregando a mensagem mais relevante e mais transformadora do mundo? É porque a gente não sabe o formato. Então, às vezes, se a gente tem um melhor conteúdo, mas não tem a qualidade, não entende o formato e não consegue envelopar ele da maneira correta, a gente não vai ter impacto nas pessoas. Frequência e bom conteúdo. Se você tem esses dois, ninguém te segura. Pastor, então como é que é a estratégia da igreja ou da sua igreja? Eu vou te falar qual é a estratégia da nossa igreja aqui. A nossa igreja, a gente é como se fosse uma pirâmide. Então, no topo tem o que eu chamo de o core, que é o principal. Tudo que a gente vai fazer digitalmente de comunicação, seja por post, seja por vídeo, seja na rede social, seja por e-mail, ele tem que participar do principal. Para mim, o principal é a mensagem, ou seja, a pregação do domingo. Então, na pregação do domingo, eu vou tirar vídeos menores para as redes sociais, vídeos que eu coloco legenda, posts. Eu vou tirar o que chamo de quotes, né? Que são aqueles dizeres, aquelas frases de efeito que são escritas. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver um monte de frases. Essas frases eu falo na minha mensagem, né? Já necessariamente não são minhas as frases, mas eu aplico na mensagem. Então, tudo que nós fazemos, ela vem em consequência da mensagem. Por exemplo, esse mês a gente está pregando sobre oração funciona. Então você vai ver muita frase de oração, muita foto que tem a ver com gente orando, muita gente fala assim, você quer um pedido de oração, a gente volta para a mensagem principal. Pastor, transmissão ao vivo, o que você acha? Eu acho bom, só que transmissão ao vivo requer um pouco de qualidade e de atenção de equipe, né? Se você tem um pouco de recurso, não pediria para você investir primeiramente em transmissão ao vivo, porque se você não tem audiência, se você não tem relevância em público ainda, você vai gastar dinheiro e tempo fazendo transmissão ao vivo. Eu pegaria esse valor de investimento, ou que você possa ter, pega o melhor conteúdo gravado que você já tem. Por exemplo, pastor, lá na igreja o meu pastor ele não investe no digital. Sabe por que ele não investe? Porque ele não vê resultado. Não é só porque ele não vê, porque você não mostra resultado. Se você trabalha
com comunicação na sua igreja, faz o seguinte, pega a melhor mensagem que o seu pastor já pregou e pega aquele 1 minuto, sabe aquele 1 minuto que a pessoa quando assiste fala, uau, que maravilhoso o que esse pastor falou, em 30 segundos, em 15 segundos que seja. Se ele tem uma frase de efeito, algo bonito em 15, 30, 1 minuto, que assim, se você fala, se qualquer pessoa vir isso vai mudar a vida dela, pega esse 1 minuto, coloca uma legenda que chama atenção, um título que chama atenção, coloque a legenda de tudo que ele fala nesse 30 segundos ou 1 minuto, pega esse vídeo de 1 minuto e coloca R$100 impulsiona ele. Impulsiona ele, inicialmente, entendeu? Não gasta dinheiro em transmissão, impulsiona ele em rede social. Quando você vê o resultado que isso vai ter, mostra para o teu pastor, olha aqui, pastor, 200 comentários, 70 comentários, 40 comentários, que seja, entendeu? Quando ele vê, uau, porque eu estou na igreja, quando eu acabo de pregar, eu não tenho 40 pessoas falando, que pregação maravilhosa, porque isso é bom para o pastor, eu sou pastor, tá? Quando acaba o culto e 3 pessoas vêm e falam, pastor, melhor mensagem que o senhor já pregou, eu me sinto tão bem. Agora imagina na rede social 40 pessoas, 70, 200 pessoas falando que a mensagem é muito boa. Então começa com isso, começa com o que você já tem de melhor. Então, gostou da dica? Porque muita gente reclama, meu pastor não investe, mas se não mostrar resultado ele não vai investir mesmo não, eu não investiria. Eu acho que você tem que cavar a melhor oportunidade possível. Qual é a melhor oportunidade? Exatamente essa. Separa a melhor mensagem, bota R$10. Outra coisa, orçamento é o que tiver, tem R$5 para colocar, impulsiona com R$5. Mas faz algo bem feitinho, bonito, coloca um bom conteúdo que você vai ver que ele vai dar muito certo e o seu pastor quando ver o resultado vai falar, opa, vamos investir mais, daqui a pouco vai ter um grande investimento. Então entenda, né? Quer botar a mensagem inteira? Até pode, coloca no YouTube. Na rede social você bota 1 minutinho, quer assistir o resto da mensagem? Coloca o link e a pessoa assiste a mensagem completa. Mas faça dessa maneira, comece a fazer iscas para atrair mais pessoas para o seu conteúdo maior, que você vai ter resultado em todos e vai migrar a tua audiência do Facebook, do Instagram, também para o YouTube, quando as pessoas forem ver o conteúdo mais espesso e mais demorado lá. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado algumas coisas, né? Algumas dicas do que nós fazemos muito aqui. Pessoalmente, eu quero te agradecer a Elis, todo mundo da Hitbel, todo mundo que está fazendo esse projeto tão maravilhoso dessa semana de conteúdos da internet, e por ter me dado a oportunidade de chegar até vocês. Por favor, comente, deixe seus comentários aí embaixo, a gente quer ouvir um pouco de vocês, conversar um pouco. E como final, se você lembrar de tudo, mas para mim o principal do que eu quero abordar aqui com você é: você tem uma grande oportunidade. Você tem pessoas na sua igreja 1 vez por semana. 4 horas por mês você tem a atenção total dessas pessoas. Mas vá além. Para você impactar e mudar a vida de muitas pessoas, eu quero te perguntar, o que você faz nas 740 horas que elas não estão dentro da igreja? É nesse momento que você tem que abrir a mente e pedir a Deus sabedoria e, claro, aprender com a Hitbel, com técnicas e ir aprimorando com o tempo. Ninguém nasce fazendo nada maravilhoso. Faça o que tiver na sua mão, que já é alguma coisa, tá bom? O maior inimigo do bom é o perfeito. Então, pessoas falam assim, não está perfeito, ela não faz nada. Faça alguma coisa. Feito é melhor do que perfeito. Coloque no ar, bote frequência nisso. Tente melhorar cada vez mais o seu conteúdo e lembre-se, impacte as pessoas com o conteúdo que você já faz dentro da igreja, de vários formatos diferentes, durante a semana, que você vai ter um resultado muito grande. Muito obrigado, Deus te abençoe nesse grande projeto, desejo o melhor para você que está nos assistindo, para todos os pastores, que vocês tenham muito sucesso em todas as iniciativas digitais. Deus te abençoe.